Olá pessoal, estamos de volta aqui ao Spring MVC. Vamos ver aqui alguns conceitos básicos, né? O Spring é um framework genérico, na verdade ele é um ecossistema de frameworks. Existem diversos submódulos ou subframeworks, como queiram chamar, e que podem ser aproveitados, como eu já falei, em outros projetos que não sejam necessariamente projetos Spring. Pode construir um projeto com servlets e colocar o Spring Security para fazer a parte de segurança, por exemplo, do seu servlet. Você pode fazer um front-end em Angular e fazer o seu back-end totalmente usando o Spring REST para formar os endpoints de acesso. Nós vamos estudar nessa parte do curso o Spring MVC, que é a parte do framework para desenvolvimento de aplicações web utilizando o padrão Model View Controller, por isso do MVC no nome do framework. Okay? Então ele foi o primeiro framework MVC para web e utilizava o conceito de injeção de dependência. No início eram muitos arquivos de configuração XML, hoje em dia eles simplificaram bastante e você basta seguir uma nomenclatura de POJO, por exemplo, para que a tua classe seja um componente gerenciável pelo framework. Então, assim como todo framework, existe um fluxo para o tratamento do request HTTP. Então você tem do lado esquerdo aí o browser, que é o cliente HTTP, e do lado direito você tem os componentes do framework Spring MVC. E a seta de cima representa um request, que é recepcionado por um front controller. Esse front controller é implementado sobre um servlet, que é a tecnologia base praticamente de todos os frameworks Java e programa para web. Então esse servlet recepciona o request e a partir da URL ele decide para onde ele vai encaminhar o request para ser atendido, terminado de ser atendido, né? Executar a lógica de negócio por trás daquele request que você submeteu. Então, na verdade, o que ele faz é descobrir um controller. O nome que se dá para esse método que vai executar algum processamento específico para aquela aplicação web, para aquele caso de uso, né, que está acontecendo ali no momento, é justamente um controller. E aí, nesse meio de campo, um model pode ser utilizado ou não pelo controller. O front controller ele pode injetar um objeto model no seu controller e você já receber esse objeto pronto para povoar ele com informações. Essas informações, por sua vez, podem ser passadas para a view. A view, nesse caso, vai ser uma página HTML implementada usando o framework TimeLeaf, que foi incorporado ao Spring e é um dos mais modernos que existem, um dos que tem melhor desempenho e tem crescido bastante sua comunidade. E o Spring Boot adotou o TimeLeaf como sendo o template padrão. Você pode usar outros se você quiser, mas por default o Spring Boot recomenda que você utilize um starter para o TimeLeaf, tá? Então a visão ela é feita com elementos HTML simples, puros, e também é feita com expressões do TimeLeaf, que nós vamos aprender aqui. Nós vamos ter uma aula específica de TimeLeaf, mas por enquanto a gente vai ter que aprender alguns elementos básicos do TimeLeaf para poder fazermos algumas páginas, né? Uma página de formulário, uma página de consulta e etc. Então o TimeLeaf em profundidade vai ser visto depois em outro vídeo, mas a gente vai apresentar sim alguns elementos, não tem como deixar de ser, do TimeLeaf nesse curso de introdução. Então depois que o TimeLeaf processa a visão, ele executa todas as suas expressões, substitui por valores ou faz processamento em cima dessas expressões. Se for uma tag de iteração, por exemplo, ele vai fazer a iteração, vai gerar os elementos HTML ali naquela iteração. E por fim ele gera uma página HTML pura, HTML 5.0, e devolve para o navegador essa página HTML pura, né? Se o usuário lá no navegador pressionar para ver o código fonte, ele só vai ver HTML, tá? E aí o usuário submete novamente solicitação para um novo request e o fluxo se repete, tá? Então o framework ele é bem simples, é bem leve, ao contrário do JSF. Se vocês viram os vídeos do JSF, vocês vão ver que é um framework que não é full state, ou seja, ele trata um request, mas não deixa nada daquele request no lado do servidor, né? Tudo que ele precisa utilizar naquele request, ele usa e depois ele descarta e o request prossegue. E ele fica aguardando o próximo request sem ter nada daquela resposta guardado para uma eventual volta do usuário para aquela mesma página, ok?
Então, na verdade, você pode usar dois métodos, o método GET, por exemplo, para pegar o formulário, e o método POST para submeter o formulário. E serão dois controllers no caso. Um controller para fornecer simplesmente a página do formulário e outro controller para fazer o tratamento dos dados do formulário, né? Quando você submete ele via POST. Bom, esses são alguns benefícios de usar o Spring MVC. Né? Ele usa todas as características do framework Spring, então você tem a injeção de dependência, que é para mim uma das coisas mais interessantes e mais produtivas que existem no framework. Você tem ela nativa no Spring MVC. Você tem um conjunto de componentes de interface próprios do Spring. Eu particularmente não gosto muito dessa característica do Spring, tanto é que eu não vou abordá-la aqui no curso, mas você pode criar formulários e elementos de formulários utilizando essas tags especiais do Spring. E aí o Spring transforma essas tags em tags HTML normal. Como antigamente valia a pena, eu acho que logo no começo da história do framework Spring, talvez essas tags fizessem sentido, mas o framework avançou tanto, ele evoluiu tanto, e inclusive com a incorporação do TimeLeaf, que eu acho desnecessário hoje em dia você ter necessidade de utilizar essas tags específicas, tá? Você tem processamento de dados do formulário, na parte de conversão, validação, tudo isso aí é feito pelo framework também, tá? Você não precisa se preocupar com isso. Então lembrem-se sempre que o protocolo HTTP ele é um protocolo baseado em string, é um protocolo baseado em texto. Então se você digita um campo de data, um campo numérico, lá no seu formulário vai um string, vai uma data em formato string, vai um campo numérico em formato string, os caracteres em modo texto. E você tem que converter isso tudo para integer, para float, você tem que converter a data para Java util date e o framework faz tudo isso aí para você, tá? Existe também uma parte de validação que você pode configurar para você validar os campos. E você pode ter vários frameworks para exibir a camada de visão. Mas recentemente o Tiles e o Velocity eles foram descontinuados, depreciados, né? Velocity e o Tiles tiveram sua fase de ouro, mas eu acredito que não são mais tão usados quanto antigamente. E aí sobrou o JSP e o TimeLeaf. Então você pode utilizar tanto o JSP, Java Server Pages, como sendo sua tecnologia para gerar as visões, como você pode também usar o TimeLeaf. Eu vou adotar o TimeLeaf por duas razões. Primeiro, ele é mais moderno e é também mais eficiente do que o JSP. O JSP toda vez ele gera um servlet que é executado, ele compila o JSP, gera uma classe de um servlet, essa classe é compilada e é executada. Claro que ele faz isso uma vez só, na primeira vez que você acessa a página JSP, mas isso é uma perda de desempenho desnecessária. O TimeLeaf é muito mais leve, ele é muito mais completo. O JSP você tem que adicionar uma série de outras bibliotecas para você ter, por exemplo, condicionamento if, né? Dentro da página, eu vou apresentar ou não vou apresentar esse botão, né? Eu vou exibir ou não vou exibir essa tabela. Você tem também a parte de iteração, né? Vou iterar dados aqui para gerar as linhas dessa tabela. E que você pode fazer isso facilmente no TimeLeaf, ele se integra muito bem com HTML. E você pode fazer tudo que você faz no JSP, eu acredito que de uma forma muito mais versátil. E outra coisa que ele tem além do JSP é o fato dele definir templates. Então você pode criar uma espécie de skin para a sua aplicação. Você criar um template e todas as páginas se basearem naquele template. Mudando o template, automaticamente as páginas mudam e você não precisa estar alterando uma por uma, né? Por exemplo, às vezes você tem um arquivo CSS que você quer adicionar uma página. Se você não usou o conceito de templates, você vai adicionar lá as suas 25, 26 páginas da sua aplicação. Se essas 25 páginas, 20 usam o mesmo template, né, e 5 são diferenciadas, vamos dizer assim, então essas 20 já recebem de graça a adição do arquivo CSS pelo fato de você ter adicionado ao template e não individualmente página a página. Tá? Eu falei da parte de templates, né? Você tem uma coleção de beans, Spring, que fazem uma série de coisas para você sem você precisar se preocupar, né? Serviços, controles, repositórios, etc. E você pode fazer a configuração tanto XML como código Java, né? Só que XML fica aí para a história da humanidade.
fazer em código Java é muito mais interessante. Embora XML seja mais... não exija a recompilação do código, né? Porque quando a gente diz que a configuração pode ser em código Java, há duas formas. Ou você configura com uma anotação, alguma classe, ou então você usa uma classe de configuração para instanciar um bin que faz aquela configuração para você. Tá? Então você faz via programação ou via anotação. Quando eu digo código Java, é uma dessas duas formas aí. Então vamos ver cada um desses elementos aí do framework. Então, o Front Controller. O Front Controller é o coração do framework Spring. Ele é quem gerencia tudo, ele é quem decide o que vai acontecer, ele é quem recepciona o request, analisa a URL, verifica se aquela URL tem um determinado padrão, se tem, qual é o controller que vai executar em resposta ao atendimento daquela URL. Né? E já vem implementado, ele já está pronto, é o motor do framework para a parte web. E você não precisa fazer absolutamente nada. Não precisa configurar ele em canto nenhum, em lugar nenhum. Simplesmente põe as dependências do Spring no seu .xml e pronto, acabou. Não precisa fazer mais nada. Na verdade, mentira minha. Você precisa sim configurar algumas coisas em algumas classes, mas é coisa que você faz uma vez só na sua aplicação e esquece, nunca mais faz. E você pode até fazer um Ctrl+C ou Ctrl+V, né? Eu tentei fazer um archetype do Maven para gerar um projeto para o Spring, mas infelizmente eu não tive tempo. Mas vai ficar aí como uma dívida para o futuro eu criar também um archetype para gerar um projeto Spring. Tá? Como vocês vão ver, é só por uma questão de querer realmente exercitar a prática de construir um archetype novo para trabalhar com Spring MVC puro. Porque quando nós virmos o Spring Boot, vocês vão ver que a gente aprende o framework Spring por o interior dele, ou como ele funciona, porque nós precisamos, nós somos um curso superior, nós não somos meros apertadores de parafuso, né? A gente usa o Spring Boot para melhorar nosso desempenho, mas a gente tem que saber o que está acontecendo por baixo dos panos, porque nem tudo vai estar pronto no framework. Vai chegar uma hora que você vai ter que colocar as mãos no código do framework. Tá? Então o que é que o Front Controller faz? O Front Controller vai criar os controllers nada mais são do que classes que você implementa e contém métodos que vão ser executados para tratar uma determinada URL. Então se uma URL tem um determinado padrão lá, barra, show, form, login, por exemplo, dentro da URL, né, no espaço da URL, no nome da URL, então o Front Controller sabe que vai ter que instanciar uma determinada classe que é controlada pelo Spring, ele é um componente do Spring, é um bin do Spring, e ele vai instanciar essa classe e vai chamar um método específico que implementa o tratamento daquela URL. Tá? Se esse método, por exemplo, declarar um parâmetro que é um modelo, que ele espera receber um modelo, o framework também vai instanciar esse modelo e vai injetar ele como parâmetro do seu controller. Basta você dizer que precisa receber um modelo do framework e ele já prepara esse modelo para você. Criar as views. Para que servem os modelos? Os modelos eles são elementos de transferência de dados entre o controller e a view. Então você passa dados do controller, que é um código Java, para uma view, que é um template de página TimeLeaf, através dos modelos. Tá? Então os modelos funcionam como se fossem os envelopes para uma carta. Então você quer enviar uma carta, você tem que colocar essa carta dentro de um envelope para ela ser transportada de um canto a outro, certo? Você não simplesmente escreve a carta e joga ela aí no chão e a carta por si só acha o endereço do destinatário. Não, você tem que seguir aquele protocolo, você tem que colocar a sua informação, que é a carta, dentro do envelope. Então os modelos do Spring funcionam mais ou menos assim. Não confundam esses modelos do Spring com os modelos de negócio, tá? O modelo de negócio é a sua classe turma, aluno, matrícula, sei lá, fazenda, produção leiteira, contabilidade, balanço, demonstração de resultado de exercício, enfim, dependendo de onde você for informatizar, que área da atividade humana você vai informatizar, você vai ter uma série de objetos de negócio. Então esses objetos de negócio a gente também chama de modelo.
certo? Não são esses modelos, esses que vocês estão vendo aí em rosa. E também o Front Controller é ele quem cria as views, né? Ele quem cria as views, você configura ele para dizer que o TimeLeaf é o responsável por processar as views. Então ele invoca o TimeLeaf na hora que ele chega a identificar que chegou a hora, o momento de uma view ser renderizada, transformada em HTML puro para ser devolvida como resposta àquele request. Então ele faz essa comunicação com o TimeLeaf, né? Que vai ser o nosso mecanismo de geração de template de página. O controller é código criado pelo desenvolvedor. Então é aquela parte que eu falei no vídeo passado do framework que você enche, que ela vem vazia, tá? Ela vem com um engate e você então, esse engate você conhece como é esse engate, ele é bem conhecido e você vai lá e engata a sua lógica de negócio, certo? Eu costumo brincar dizendo também que o controller é a rede que você leva para um canto. Se tiver dois armadores, certo? Que dê para pendurar a rede, você vai lá e encaixa a rede. Então alguém pensou que você poderia preencher aquele espaço ali para alguma utilidade, né? No caso aí dormir, descansar, tirar uma soneca. Então a rede é seu código de negócio, enquanto que a infraestrutura fornece os armadores. Então você vai lá e pendura a rede nos armadores. Você não precisa levar as redes com os armadores e os pilares, senão você teria um código monolítico, certo? Então o controle é isso, o controle é essa rede aí que você leva e você já sabe exatamente como é que vai ser para pendurar. Você tem um padrão para armador e tudo mais. O armador não vai pesar 1 tonelada, o armador não vai ser do tamanho de um alfinete, então existe um padrão, né? As redes são feitas também com um tamanho de punho, para que você encaixe perfeitamente lá no armador. Então existe uma interface bem definida na hora que você vai armar uma rede, tá? Um outro exemplo seria, por exemplo, quando você substitui, sei lá, a vela do motor do carro. Então tem lá aquela interface mecânica, né? Que é uma rosca, e essa rosca é padronizada pela indústria, para que todos os fabricantes de vela produzam a vela que for, do jeito que for, com o material que for, com a eficiência que for, com a durabilidade que for, mas ela engata perfeitamente lá no seu motor, porque tem uma rosca e segue a especificação definida pela indústria. Então motores do tipo tal, a vela do tipo tal, vamos supor, eu não entendo muito de carro, não sei se as velas são intercambiáveis, né? Você pode usar uma vela de uma Ferrari no Fusca, mas vamos supor que fosse, que seja assim. Então é outro exemplo também de coisas que você vai lá e completa com o seu código e você já tem uma estrutura toda pronta esperando receber aquele componente, certo? Então o controle é um componente, é uma classe. O fluxo de vida dela vai ser gerenciado completamente pelo framework, você não precisa se preocupar, você implementa, põe ela lá e espera que os requests aconteçam. Os requests cujos métodos dessa classe controladora, atendem, tá? E aí você mapeia, se tiver isso na URL, o método é tal. Se tiver esse padrão na URL, o método é esse outro aqui. Parece complicado, mas é bastante simples. E aí o que é que você vai colocar na sua lógica de negócio? Aí depende da sua lógica de negócio, né? Você vai tratar a requisição HTTP na prática. Isso pode significar várias coisas. Fazer um cálculo, gravar um registro no banco de dados, ler registro de banco de dados, enviar uma informação no arquivo, enviar um e-mail, né? Gerar um arquivo de relatório em PDF, enfim. Existe uma infinidade de atividades que você pode fazer dentro desse seu controle. Você pode fazer diretamente dentro do método do controle, ou você pode chamar uma classe que já tenha isso tudo pronto, certo? Se você já tem isso tudo pronto em um sistema, vamos supor que você tem um sistema usando servlets JSP, e você vai migrar agora para Spring. Então você já tem, se você tiver feito na parte de servlets a coisa bem organizada em camadas, né? Não implementou tudo dentro dos servlets, implementou em classes Java comuns, e aí o servlet chama essas classes Java, vamos chamá-las de controladores de negócio. Você pode usar esses mesmos controladores de negócio nesse controlador Spring aqui, ó. Aqui o controller é Spring, tá? Não significa dizer que é o seu controlador de negócios, ok? E aí no final das contas o que é que um controller faz? Ele processa e o dado que precisa ser apresentado na visão ele põe dentro de um modelo, tá? Como se fosse uma carta no envelope, e aí diz, ó, a página que eu quero exibir é essa daqui. Então o framework segue o fluxo e ativa o renderizador de páginas, nesse caso aí o TimeLeaf, para processar aquele template de página, né?
A gente chama de template de página porque não é uma página HTML pura. É uma mistura de HTML com as expressões do TimeLeaf. Então o TimeLeaf vai lá e resolve todas essas expressões e aí transforma o texto, o template, melhor dizendo, numa página HTML 100%, 100% HTML 5.0. E aí, ó, a responsabilidade do controller qual é? No final da execução de um controle. Aí o termo controller ele se confunde. Às vezes você chama de controller a classe, às vezes você chama de controller um método da classe, tá bom? Então, pelo contexto, vocês vão sacar se eu estou chamando de controller, se é a classe ou se é um método da classe, ok? E aí, por exemplo, quando eu digo aqui que o responsável por indicar uma view para exibir os dados é o controller, eu estou me referindo a um método, porque um método retorna alguma coisa. Uma classe não, a classe é um elemento de modularidade da linguagem, né? De estruturação da linguagem. Um elemento de processamento é o método. Então o método é que vai indicar qual é a próxima página, devolvendo um string com o nome da página. Então o que é que o model faz? O model vai conter exatamente os seus dados. Então se um controller foi lá no banco de dados e buscou uma lista de alunos, onde é que ele vai jogar essa lista de alunos para ser exibido na página? Num model. Então ele vai receber esse model ou por parâmetro do método, ou ele vai instanciar um model internamente. Existem N maneiras, o framework é bastante flexível, pode fazer de um jeito, de outro, o que lhe convier melhor, certo? Então ele é um empacotador, ele empacota os seus dados e passa para a visão. E a view, por sua vez, é a página HTML, né, que faz parte da interface da aplicação web com o usuário. A interface GUI, né, Graphic User Interface, GUI do sistema. E você também implementa essas visões. Essas views aí, essas páginas, são implementadas por você e nós vamos utilizar o TimeLeaf. Tá? A maioria dos cursos de Spring, se você pegar por aí, são bastante antigos, então eles utilizam mais JSP com a Java Standard Tag Library. Essa é outra vantagem de usar o TimeLeaf. O TimeLeaf já tem tudo, o JSP não tem as tags de if, de for each. Então você tem que importar a JSTL em toda a página que você vai utilizar, porque o JSP não vem com muito pouca coisa, tá? A JSTL não se fundiu com o JSP, muito pelo contrário, ela se separou do JSP e se uniu à JSTL, e se uniu, melhor dizendo, à expressão de linguagem do JSF, certo? Então aqui nós vamos utilizar o Eclipse, né? Esse slide está desatualizado aí, falei aí na página 22 do slide. Nós estamos utilizando o WideFly dessa vez. E você precisa, na verdade, ter essas dependências, tá? Você não precisa ter essa dependência mais aqui, porque a gente não vai usar a JSTL e nem usar a dependência do Tomcat. Na prática, depois eu vou corrigir esses slides, você só precisa ter a dependência do Spring Web MVC, tá? Grupei de esse daqui e esse é a versão 5.11.11 que a gente vai usar, ok? Esse aqui é o Log4j. Caso você queira colocar, não faz mal. A maioria desses frameworks utiliza o Log4j para gerar mensagens de log na console. Certo? Se ele não tiver lá, a mensagem não aparece. Mas se tiver e tiver configurado um arquivo de log, você vai ver as mensagens de log do framework, que é SUS também. Você pode usar, já que está aqui a dependência, você pode também instanciar um arquivo, um logger, e começar a logar mensagens nele, tá? Então, na prática, você só precisa dessa primeira dependência. Só uma dependência a mais que você vai colocar dentro do seu projeto.